Olá, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece complicado, mas que mexe com o nosso bolso todo santo dia. Vamos falar de geoeconomia. Basicamente, é sobre como guerras, rotas de navio e decisões políticas que acontecem a milhares de quilômetros daqui definem o preço da gasolina, da comida e, no fim das contas, o nosso custo de vida aqui no Brasil. Sabe aquela sensação estranha? A gente liga a TV e vê o noticiário e... Bolsa de valores batendo recorde, dólar mais comportado, parece que a economia vai bem. Só que aí, na hora de pagar as contas, a vida real parece outra. A sensação é de que tudo continua muito caro. Então, que contradição é essa? É isso que a gente vai tentar desvendar agora. E olha, a chave para entender esse quebra-cabeça não está só aqui dentro do Brasil. As peças mais importantes estão espalhadas pelo mundo todo, em eventos que conectam o nosso dia a dia ao que acontece lá fora de um jeito que a gente nem imagina. Ok, vamos começar indo direto ao ponto que mais interessa, né? Afinal, por que os preços parecem não dar sossego? Vamos botar os dois lados na balança. De um lado, o mercado financeiro parece estar otimista. O Ibovespa, que é o grande termômetro da nossa bolsa, está lá em cima e a inflação dá sinais de que está mais controlada. Mas, do outro lado, a realidade que a gente sente é bem diferente. Aquele incêndio na estrutura da COP30 em Belém, por exemplo, gerou uma imagem péssima para o Brasil. E claro, a percepção geral é de que o dinheiro simplesmente não rende como antes. Para entender como essas coisas se conectam, vamos usar uma imagem. Pensa na economia do mundo como se fosse uma panela de pressão gigante. E o primeiro ingrediente que joga calor nessa panela é, sem dúvida, a energia. Nessa nossa panela, o fogo são os conflitos, as tensões políticas. Toda vez que uma guerra estoura lá no Oriente Médio, ou quando tem um ataque na infraestrutura de energia da Rússia, pronto, a chama de baixo da economia global aumenta e a pressão lá dentro sobe na hora. E aí que o efeito dominó começa. Um conflito lá longe gera um medo danado de faltar combustível no mundo todo. Só esse medo, essa incerteza, já é suficiente para fazer o preço do barril de petróleo disparar. E mesmo o Brasil sendo um grande produtor, a gente ainda importa diesel, por exemplo. O resultado, o choque que acontece lá fora vira uma conta bem mais salgada aqui na bomba de combustível. Mas não é só a energia que esquenta essa panela, não. A segunda grande fonte de calor vem das rotas marítimas, as verdadeiras avenidas por onde passa quase tudo que a gente consome. E quando essas avenidas ficam mais longas ou mais perigosas, o efeito é imediato. Pensa em tudo: celular, peça de carro, remédio, fertilizante, a lista é enorme. Quase tudo isso viaja de navio. Aí, de repente, começam ataques a navios do Mar Vermelho ou uma seca histórica afeta o Canal do Panamá. O que acontece? Os navios precisam dar uma volta gigantesca. Isso significa gastar muito mais combustível, pagar seguros caríssimos e adivinha onde essa conta vai parar? No preço final do produto que chega na loja. Agora, vamos mudar o foco para uma área em que o Brasil é uma superpotência, o agronegócio. E a sua relação, digamos, umbilical com um cliente gigante. Olha só esse gráfico, ele deixa bem claro o tamanho da nossa dependência. A China compra quase 1/3 de tudo que o Brasil exporta. Soja, carne, minério de ferro, vai tudo para lá. E essa conexão, que é uma grande força para a nossa economia, também é uma baita vulnerabilidade. E é aqui que mora a faca de dois gumes. Quando a economia da China está bombando e eles compram muito, o preço desses produtos sobe no mercado internacional. Ótimo para o exportador, né? Com certeza. O problema é que isso puxa para cima o preço da carne e da soja aqui dentro também. O valor do produto no supermercado acaba sendo ditado pelo mercado lá fora. E essa dependência do campo vai além. Tem um número que é absolutamente assustador e crucial para a gente entender a segurança da nossa produção de alimentos: 85%. É isso mesmo. O Brasil importa a imensa maioria dos fertilizantes que usa, e boa parte vem de onde? De países como Rússia e China. Ou seja, qualquer sanção, guerra ou disputa comercial que envolva esses países é uma ameaça direta ao custo da nossa agricultura. E essa conta, pode ter certeza, chega com alguns meses de atraso no preço da nossa comida. Agora vamos sair um pouco do campo e do mar para entrar num território mais abstrato, mas que tem um poder enorme: o mundo das finanças, das políticas comerciais e da reputação do país. Existem umas bombas que não fazem barulho, não explodem, mas podem causar um estrago danado na economia. São as tarifas, as sanções. Um exemplo novinho é o tal do imposto de carbono da União Europeia. Resumindo, se o aço brasileiro for produzido emitindo muito carbono, ele vai ter que pagar uma taxa extra para entrar na Europa. Resultado? Perde competitividade. E olhando aqui para dentro, a gente tem um outro fator de peso: os juros.
Mesmo com a inflação dando uma trégua, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, continua sendo uma das mais altas do mundo. E o que isso causa? Crédito mais caro para todo mundo, o que acaba segurando o ritmo de crescimento da economia. Mas no fim das contas, tem um fator que é decisivo. E às vezes a gente esquece: a percepção, o que o mundo pensa sobre o Brasil. Porque, no fundo, o que conta de verdade para o nosso bolso é a foto do Brasil lá fora. É essa imagem que influencia a entrada de dinheiro no país e o valor da nossa moeda. Funciona assim. Quando a imagem do Brasil é boa, de um país sério, o dólar tende a cair e os investimentos vêm para cá. Agora, quando surgem dúvidas, o dólar sobe e o dinheiro vai embora. Aquele incêndio na COP30 foi um desastre para essa foto. As imagens de caos não só geraram desconfiança na hora, como plantaram uma semente de dúvida sobre a nossa capacidade de cumprir promessas. E isso pode afastar futuros investimentos. Certo. Então vamos juntar tudo isso. Vamos amarrar as pontas. Juntando essa confusão toda: energia, frete de navio, a demanda da China, fertilizantes, juros e a imagem do país, qual é o resultado final na nossa vida? Porque no fim do dia, o que importa mesmo são as perguntas práticas, né? Quanto vai custar para encher o tanque do carro? E para fazer as compras do mês? E se eu precisar de um empréstimo? É para cá que tudo isso converge. Podemos pensar em todos esses fatores como se fosse um cinto geoeconômico. Quando as tensões lá fora aumentam, quando as rotas comerciais dão problema, ou quando a imagem do país fica arranhada, esse cinto aperta e o custo de vida sobe. Quando o cenário global melhora, ele dá uma afrouxada. A grande lição aqui é que, na economia de hoje, nada é só local. Aquele preço que a gente vê na bomba de combustível ou na prateleira do mercado, ele é só o último parágrafo de uma história bem longa. Uma história que envolve conflitos, secas e decisões políticas do outro lado do planeta. Cada preço é, na verdade, um pequeno resumo de como o mundo está agora. E a pergunta que fica é: será que a gente está prestando atenção suficiente nessa história?